Nós estávamos na sociedade. O que é uma sociedade anônima de capital autorizado? Logo nessa que é tão importante, né? O nosso link caiu. Sociedade anônima de capital autorizado, vamos entender aqui, é uma sociedade anônima, como o próprio nome nos diz, em que há uma autorização, né? Essa autorização previamente estipulada pelos atos constitutivos, ou essa autorização foi feita pelos sócios em uma assembleia, tem uma autorização para que o conselho de administração possa emitir as ações, ou possa decidir sobre a emissão das ações. Deixa eu explicar isso melhor. Por isso que chama capital autorizado. Os sócios vão autorizar, por meio de uma assembleia, né, para que nós tenhamos aí a possibilidade, estava previsto por uma assembleia ou previsto no estatuto, para que nós tenhamos aí a possibilidade do conselho de administração emitir ações ou emitir novos títulos no lugar de ficar, né, sendo realizadas assembleias para tomada dessas decisões. Deixa eu explicar um pouco mais fácil. Olha, normalmente, quem tem a decisão por emitir novas ações numa assembleia numa sociedade anônima, perdão, quem emite novas ações numa sociedade anônima é a assembleia. Então é feita uma assembleia geral dos acionistas, e esses acionistas vão decidir sobre a emissão de novas ações e, consequentemente, aumento do capital social. Se já tiver previamente autorizado, na sociedade de capital autorizado, isso já está previamente autorizado, né, essa decisão da emissão de novas ações sai dos sócios, dos acionistas, e vai para o conselho de administração. E aí vocês devem estar perguntando o que é o conselho de administração. Nós ainda não tivemos a oportunidade de trabalhar com o conselho de administração em nossas aulas, mas o conselho de administração vai ser um órgão que traça as diretrizes daquela companhia, né? Então, quando nós estivermos trabalhando em órgãos sociais, nós teremos a oportunidade de ver que nós teremos as assembleias gerais, nós teremos o conselho de administração, órgãos, assembleias gerais, conselho de administração, diretoria e conselho fiscal. Toda companhia deve ter a diretoria, mas nem toda companhia vai ter conselho de administração. A companhia de capital aberto vai ter conselho de administração. A diferença entre a diretoria e o conselho de administração é que a diretoria é aquele que põe a mão na massa, o que representa a sociedade. Agora, no que se refere aí ao conselho de administração, ele traça as diretrizes, né? Então, veja, na companhia de capital autorizado, tem que existir o conselho de administração. Nessa companhia de capital autorizado, né, está autorizado o conselho de administração decidir sobre a emissão de novos títulos, né? E aí não fica só a critério, não fica única e exclusivamente nas mãos dos acionistas, dos sócios. Então, isso foi sociedade de capital autorizado. Mas nós vamos ter a oportunidade de trabalhar mais com sociedade de capital autorizado quando nós estivermos trabalhando aí com os órgãos sociais. Eu vou voltar, porque lá nos órgãos sociais, quando a gente estiver trabalhando o conselho de administração, aí eu vou falar sobre a sociedade de capital autorizado. A 10ª pergunta é o que deve ser feito para a companhia abrir o seu capital? Primeiro, para a companhia abrir o capital, imaginemos que ela seja uma sociedade de capital fechado, ou ela é uma sociedade que quer ter aí a venda das ações. Abrir o capital é vender as ações do mercado de valores imobiliários. Ela tem que ser uma sociedade, a primeira coisa, elas têm que ser uma sociedade anônima de capital aberto, né? E aí ela tem que preencher todos os requisitos para negociar os seus títulos no mercado de valores imobiliários. Nós vamos falar sobre esses requisitos, mas nós temos que entender que, fundamentalmente, ela tem que ter aí a anuência da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela tem que ter esse registro perante a CVM, e tendo esse registro aí perante a CVM, essa sociedade, então, um dos requisitos é que essa sociedade esteja registrada perante a CVM, que tem essa autorização. Mas para abertura de capital social, do capital também, é necessário uma série de outros requisitos, né? Principalmente quando a companhia vai negociar os títulos da companhia serão negociados em bolsas de valores. Nessas situações,
né, as bolsas de valores também vão estabelecer uma série de requisitos para que se faça aí a negociação das ações, como, por exemplo, a necessidade que se faça aí auditorias, né, por meio de auditorias especializadas, auditorias independentes. Então, né, uma sociedade, para abrir o seu capital social, nós podemos resumir assim: cumprir os requisitos do mercado, e se ela ainda for negociar, se os títulos dela forem negociados em alguma bolsa de valores, tem que cumprir também o requisito daquelas bolsas de valores, né? Mas, basicamente, no Brasil hoje é ter autorização da CVM, e para isso, ela tem que ser uma companhia de capital aberto. A 12ª pergunta é, na primeira, né, 11, quais as vantagens para uma companhia abrir o seu capital? E a 12 fala, quais as desvantagens para uma companhia abrir o seu capital? Olha, nós podemos entender o seguinte: quando nós falamos em vantagem para abrir o capital, nós estamos sempre diante daquela situação. Por que uma companhia torna-se companhia de capital aberto? Né? A grande vantagem de ser uma companhia de capital aberto, eu não tenho dúvidas nenhuma, é que essa companhia ela vai na economia popular, ela vai na economia de todas aquelas pessoas que querem investir naquela sociedade, né? E aí ela vai adentrar aí essa economia, vai no mercado financeiro e vai servir aí, e vai nessa economia popular, e qualquer pessoa pode investir naquela sociedade. Quando ela abre esse capital, esse valor que está na economia popular, dos investidores, dos acionistas, esse valor, né, arrecadado por essa companhia, vamos assim dizer, quando da venda dessas ações, quando ela abre o seu capital, esse dinheiro entra no caixa da companhia. A grande vantagem para ela é que ela não tem que pagar nada. Ela poderia ter feito um empréstimo bancário, mas a desvantagem do empréstimo bancário é que ele deve ser pago, né? Então, há a necessidade de se pagar aquele empréstimo bancário. No caso de emissão de abertura de capital, o valor entra para a companhia. Se podemos dizer que há uma desvantagem para a companhia, né, a desvantagem é que nós teremos aí agora nós poderemos ter agora o maior número de sócios, de acionistas, né? E aí isso pode ser uma desvantagem no sentido que se existir competitividade entre os sócios dentro daquela companhia. Porque a partir do momento em que existem muitas pessoas, nós sabemos que a gestão dessas pessoas, né, nós podemos ter aí muito mais problemas entre os sócios dentro daquela sociedade. Né? Então, essa pode ser considerada aí uma desvantagem. Para o sócio acionista, a desvantagem que pode ser vista para ele é a possibilidade de ter novos acionistas, né, e a vida conturbada aí dentro dessa sociedade, né. Agora, existem aquela possibilidade de estar diminuindo o lucro da sociedade, do acionista. Não, eu penso de forma diferente. Quando a companhia abre seu capital, ela injeta mais dinheiro lá dentro, mais valores entram dentro do seu patrimônio, vai captar recursos, e aí ela fazendo uma boa gestão, a probabilidade dos acionistas é de receber, né, mais lucro, né? A pergunta 13 é o que é mercado primário e o que é mercado secundário. E aí nós estamos falando de mercado de valores imobiliários. Lembrando que mercado de valores imobiliários é aquele ambiente onde serão negociados títulos emitidos pela companhia, né? E a companhia tem que ser uma companhia de capital aberto, porque a definição de companhia de capital aberto, a companhia de capital aberto, nós temos aí quando nós falamos em companhia de capital aberto, nós estamos diante da situação em que somente a companhia de capital aberto é que pode negociar os seus títulos dentro do mercado de valores imobiliários, né? Muito bem. O Lucas está me falando aqui que está com um pouco de instabilidade. Lucas, infelizmente, eu não sei se é para o seu horário, o que está acontecendo, né? Mas, de toda sorte, nós teremos aí, eu vou deixar esse vídeo gravado para os senhores, né? A Stephanie também está me dizendo que está travando toda hora. Uma pena. Mas o vídeo vai ficar disponível. Eu vou
continuar aqui corrigindo, e aí o vídeo disponível, tenho certeza que ele não vai travar, né? Não sei o que está acontecendo aí nessa questão de instabilidade. A minha internet aqui está bem ok, eu fiz alguns testes, né? Mas é uma pena aí. Vamos continuar? Eu vou continuar corrigindo. E estava falando aqui a diferença entre mercado primário e mercado secundário. Eu vou disponibilizar o vídeo também, né? E aí vocês podem assistir com maior conforto no YouTube depois, tá? Vou deixar os dois links aí para a gente. Quando nós falamos em mercado primário e mercado secundário, nós temos que entender, né? Mercado de valores imobiliários. O mercado primário, dentro desse mercado de valores imobiliários, é o mercado, né, como o próprio nome diz, é o mercado em que os títulos são colocados pela primeira vez dentro daquele mercado. Esse é o mercado primário. Então, vamos entender aqui. Mercado de valores imobiliários, o ambiente onde são negociados os títulos da companhia. A própria companhia vende seus títulos, e quando a própria companhia vende os seus títulos, quando ela o faz pela primeira vez, quando os títulos são de emissão da própria companhia, isso é mercado primário. Lembrando que tem que ser companhia de capital aberto. Já o mercado secundário é o seguinte, o mercado secundário não é a companhia que trabalha com ele. Quando a companhia vende no mercado primário, alguém compra e torna-se acionista. Essa pessoa comprando e tornando-se acionista, ela está ali dentro do mercado primário. A partir do momento que essa pessoa comprou e é acionista, ela tem a possibilidade de vender esse título. E aí, o título já foi criado. O título não está sendo vendido pela companhia. Agora o título é dessa pessoa. Imaginemos que o Antônio comprou esse título. O título agora é do Antônio. O Antônio agora tem um mercado próprio para poder vender esse título. É no mercado secundário. Então, o mercado secundário é um ambiente criado para poder vender os títulos de propriedades, não da companhia, mas sim daquelas pessoas que adquiriram perante a companhia no mercado primário. Então, mercado primário, venda direta pela companhia. Mercado secundário, negociação dos títulos das pessoas que compraram para aquela companhia. A pergunta 14 pede uma diferenciação do que é bolsa de valores e o que é mercado de balcão. A bolsa de valores e o mercado de balcão podem acontecer no mercado secundário. A bolsa de valores sempre mercado secundário, mercado de balcão pode ser mercado secundário e mercado primário. Na realidade, quando nós falamos em bolsa de valores e mercado de balcão, nós temos que entender que a definição desses dois institutos, ela se dá por exclusão. Eu vou explicar primeiro essa exclusão e depois eu explico o que é bolsa de valores e o que é mercado de balcão. Né? Então, bolsa de valores, né? Bolsa de valores é um ambiente onde é negociado os títulos do mercado secundário de companhias que já previamente estabeleceram ali contrato com as bolsas de valores. E mercado de balcão é o resto. Então, eu quero falar o seguinte primeiro, olha, para deixar bem claro. Qual que é a diferença entre bolsa de valores e mercado de balcão? Né? Bolsa de valores é um ambiente onde são negociados títulos. Os títulos que não são negociados na bolsa de valores, eles serão negociados no mercado de balcão. Então, é por exclusão. Tudo que é fora da bolsa de valores está no mercado de balcão. E agora sim, nós já entendemos isso. Tudo que é fora da bolsa de valores está no mercado de balcão. Nós vamos entender o que são bolsas de valores e o que é mercado de balcão. Bolsa de valores, vamos começar. Bolsa de valores são entidades privadas, constituídas por sociedade anônima ou por meio de uma associação de corretores, e essa bolsa de valores, que é uma pessoa jurídica criada, formalmente criada, uma associação ou uma sociedade anônima, essa bolsa de valores é um ambiente criado para negociar títulos do mercado secundário. Todos os títulos do mercado secundário, né, títulos que os acionistas compraram no mercado secundário, lembra, serão negociados nas bolsas de valores? Não. Porque as bolsas de valores, elas fazem contratos com as companhias. As bolsas de valores só negociam os títulos daquelas companhias que fizeram contratos com elas. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo. A Petrobras está listada na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, se eu comprar ações da Petrobras, eu venderei as ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Uma outra empresa, por exemplo, pegar uma Afia, que é uma empresa aqui que está localizada em Nova Lima. As ações delas não estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo.
Elas estão listadas na bolsa lá em Nova York, na Nasdaq. Então, se eu comprar ações da AFIA, eu não vou vender essas ações na Bolsa de São Paulo, eu vou vender lá na Bolsa Nasdaq em São Paulo. Então, existe uma briga entre as bolsas de valores para angariar aí essas companhias e, claro, fazer a negociação dos títulos dos acionistas ou dos títulos que são emitidos por essas companhias no mercado secundário, né? Então, há sempre um contrato. Então, tudo aquilo que não está na Bolsa de Valores vai para o mercado de balcão. O que é mercado de balcão? Tudo que é negociado fora das bolsas de valor. Lembra lá do mercado primário, que nós falamos? A instituição financeira vendendo os títulos da companhia, a companhia vendendo os títulos dela nesse mercado, a companhia, por meio de uma instituição financeira, vendendo esses títulos. Isso é mercado de balcão, perceba, não é feito dentro das bolsas de valores, é mercado de balcão, né, fora das bolsas de valores. É uma instituição financeira vendendo os títulos daquelas companhias pela primeira vez, colocando em circulação. E o mercado de balcão também pode estar no mercado secundário. Como assim? Imaginemos que uma companhia não contratou nenhuma bolsa de valor. O acionista pode vender as suas ações? Claro, eu comprei ações de uma companhia que não está em nenhuma bolsa de valores. Eu posso vender as ações? Claro, eu vou fazer essas ações direto para uma corretora e essa corretora vai agir aí no mercado de balcão. A negociação não é por meio de bolsa de valores, né? A negociação vai ser no mercado de balcão. Então, o mercado de balcão pode ser secundário, o mercado de balcão pode ser primário. Bolsa de valores é só secundário. Bolsa de valores é um ambiente criado, totalmente automatizado, para que os títulos do acionista, de quem comprou da sociedade, possam ser negociados. Lembrando que a sociedade tem que ter um contrato com a Bolsa de Valores para poder negociar, né? A 15 pergunta: o que são valores mobiliários? Explique citando exemplo. Valores mobiliários são títulos emitidos pela companhia. E aí nós temos vários exemplos. Ações, títulos emitidos pela companhia que dão direito de ser sócio. Debêntures, outros exemplos de valor mobiliário. Título emitido pela companhia que dá o direito de ser credor daquela companhia, né? Partes beneficiárias, que eu vou postar daqui a pouquinho a aula para os senhores, terminando essa live aqui, vou postar essa aula. Partes beneficiárias são títulos emitidos pela companhia, estranhos ao capital social, que confere ao seu proprietário o direito de participar dos lucros, mesmo não sendo sócios, né? Então, valores mobiliários são títulos emitidos pela companhia, né? Nós temos vários exemplos: ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus, subscrição, comercial paper. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles nas aulas seguintes, nas aulas que nós vamos postar a partir de hoje. A 16 pergunta: o sistema brasileiro admite ações ao portador endossáveis e nominativas? Explique. O sistema brasileiro hoje, em que pese a lei prever aí a emissão de ações ao portador endossáveis e nominativas, o sistema brasileiro hoje só admite ações nominativas. Lembrando que ações nominativas são aquelas em que tem o nome do acionista no certificado de emissão das ações, né? Tem o nome do acionista, lá está dizendo quem é o acionista. Ações ao portador é aquela ação que não tem nome de acionista. Qualquer pessoa pode ser o acionista, basta estar portando aquelas ações, possa estar na mão com aquelas ações. E ações endossáveis, aquela que se admite a transmissão das ações sem que haja a transferência do dono, do nome, simplesmente um endosso no verso ali das ações. O sistema brasileiro não admite ações ao portador, não admite ações endossáveis. As ações são todas nominativas. E toda vez que se transmite as ações, há necessidade de também informar a companhia, porque lá na companhia ou na instituição do agente emissor, instituição financeira, tem o registro de quem são os acionistas, né? Então, o sistema brasileiro só tem ações nominativas. 17. Explique se o acionista responde solidariamente com os demais acionistas que integralizaram o capital social. Não, ele não responde. Essa é uma diferença muito grande entre da sociedade anônima com a sociedade limitada. Quando nós estamos diante de uma sociedade anônima, o acionista que subscreve e integraliza, ele só é responsável pela subscrição e integralização das suas ações. Não existe solidariedade. Lá na sociedade limitada, quando um sócio subscreve e não integraliza,
Os demais sócios, eles são responsáveis solidariamente por essa integralização. Na sociedade anônima, isso não vai acontecer. Se você comprar 10 ações e o valor das suas 10 ações for R$ 300, por exemplo, né, você deve única e exclusivamente R$ 300 e você só tem que pagar R$ 10. Se foi emitido lá para um banco 300 milhões de reais em ações, você não torna-se solidariamente responsável pela integralização. Isso vai acontecer, mais uma vez lembrando, lá na sociedade limitada. A sociedade limitada, os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Quais são as formas de integralização do capital social de uma sociedade anônima? Né? As formas que nós temos de integralização do capital social de sociedade anônima são: a sociedade anônima pode ser integralizada por dinheiro, lembrando que se a integralização se der de forma parcelada, se a subscrição e a subscrição acontece, a integralização de forma parcelada, é necessário que seja realizado o pagamento no mínimo de 10% à vista, né? Mas pode ser parcelado, então pode ser integralizado em dinheiro. A segunda situação que nós temos é que a subscrição e a integralização do capital pode ser por bens, pode ser dado um bem. Lembrando que quando faz a integralização por meio de bens, é necessário fazer uma assembleia de avaliação dos bens. E nessa assembleia de avaliação dos bens, tem a necessidade de ter previamente a análise por um perito, ou por uma empresa especializada, por 3 peritos, ou por empresa especializada, e aí os acionistas vão em assembleia ratificar aquela integralização, eles têm que aprovar aquela integralização. E ainda lembrando que todos que causarem prejuízo para a sociedade vão responder aí na medida do seu prejuízo que derem causa, né? Além disso, nós temos também que o capital social pode ser integralizado por crédito. Uma pessoa tem um crédito, ela pode transferir aquele crédito para a sociedade. Lá na frente, se o crédito não for pago, a sociedade pode cobrar dessa pessoa. Então, eu comprei ações com crédito, né? Imaginemos que o devedor lá na frente não pague esse crédito. Eu sou responsável pelo pagamento. Essa transmissão, via de regra, pro solvendo, né? E, finalmente, destacar que a sociedade anônima, e frisar isso bem, já tivemos a oportunidade de falar, né? A sociedade anônima, o capital social não pode ser integralizado por serviços em hipótese alguma. A questão 19 nos pergunta o que é diluição acionária e pergunta se sua prática é legal. Não. Primeiro, a prática é totalmente ilegal e não pode acontecer nunca. Não pode ter diluição acionária. O que é diluição acionária? Diluição acionária é a situação em que se emite ações abaixo do valor nominal das ações, ou a diluição acionária emite ações abaixo do valor de mercado dessas ações. Tal prática tem que ser repudiada e é uma prática ilegal, né? Por que ela é ilegal? Se você emitir ações abaixo do valor nominal, você está causando prejuízo para o acionista que já está na sociedade. Se você emitir também ações abaixo do valor, emitir ações abaixo do valor do mercado, você já está, novas ações, né? Você também está causando prejuízo para os acionistas que já estão naquela sociedade. Então, diluição acionária é vender ações por preço, novas ações, melhor dizendo, por preço inferior ao valor nominal e ao valor de mercado daquelas ações. A prática é totalmente ilegal e não pode ser admitida, né? E não pode ser aceita mesmo aí, tá bom? 20. Aponte as diferenças entre ações ordinárias, preferenciais, de gozo e fruição e golden share. Essa aqui é bem grande, mas a gente dá para poder trabalhar com ela aí de forma bem tranquila. Ações ordinárias. Ações ordinárias, como tivemos a oportunidade de ver, são ações completas, né? Ações em que o acionista tem direito a voto, o acionista tem direito à participação no lucro, tem direito de fiscalizar, tem o direito de participar aí do acervo social, daqueles bens que sobrarem se a sociedade se encerrar, e ainda tem direito também de retirar-se daquela sociedade. Pode sair ao momento que ele quiser. Isso é uma ação completa, ação ordinária. Ações preferenciais. As ações preferenciais, o acionista tem vários direitos: de fiscalizar,
Esses acionistas têm o direito de participar do acervo societário, têm o direito de retirar-se da sociedade, né? Mas esses acionistas não terão direito a voto, né? Ação preferencial não tem direito a voto, ou o direito a voto será um direito a voto reduzido, voto em determinada matéria e não voto em outra matéria, né? Direito a voto aí reduzido. Essas ações preferenciais, então, o acionista, ele perde esse direito a voto, tem o direito a voto reduzido, mas em contrapartida ele tem vantagens políticas ou vantagens econômicas. A vantagem econômica é bem tranquilo. Esse acionista tem o direito, ele pode receber mais, né, ele tem o direito de receber, se tiver uma vantagem econômica, um patamar mínimo de 10% definido em lei, pode ser qualquer valor, mesmo que seja, cujo patamar seja mais do que 10%, o mínimo é 10%. Então, ele tem o direito de receber dos acionistas ele tem direito de receber a mais dos acionistas ordinários. Então, o acionista preferencial, que não tem direito a voto ou voto reduzido e tem vantagem econômica, ele recebe a mais do que o acionista ordinário, né? Já a vantagem política, quando nós falamos em vantagem política, nós estamos diante da situação em que há o direito a voto, né? Ou nós estamos diante ali da tomada de decisão daquela sociedade, né? E aí uma das vantagens políticas pode ser o direito a veto. E quando nós falamos aí o direito a veto, nós temos um exemplo de ação preferencial, que é a ação Golden Share. A ação Golden Share, né, essa ação de ouro, é aquele tipo de ação em que o acionista tem que ser o ente desestatizante, é o ente que promoveu a privatização, né? Essa é uma única ação, essa ação não tem valor de mercado, essa ação não tem valor econômico, essa ação não pode ser transferida, ela não tem direito a voto e ela também não tem direito a recebimento ao lucro, mas ela tem o direito ao veto. E lembrar sempre que ela tem direito ao veto naquelas matérias que foram estabelecidas, previamente estabelecidas, quando da criação dessa ação Golden Share, né? Não são todas e quaisquer matérias que podem ser votadas. Nós teremos aí a possibilidade de votar naquelas matérias que, quando foram estabelecidas ali, a criação daquela ação Golden Share. E, finalmente, nós temos aí o que é uma ação de gozo ou fruição. A ação de gozo ou fruição é aquela ação em que acontece a operação de amortização. Só nós lembrarmos do exemplo que tivemos a oportunidade de trabalhar em sala de aula. Uma ação de gozo ou fruição, né? Lembrando que nenhuma ação nasce de gozo e fruição, ela se transforma, as ações são ordinárias ou são preferenciais. Então, você tem uma ação ordinária ou ação preferencial, os demais acionistas, se assim desejarem, por meio de uma assembleia, autorizam, aqueles acionistas têm direito a voto, por meio da operação de amortização, essa ação terá aí o valor antecipado, ou seja, os demais acionistas, por meio da amortização, autorizam a antecipação de todo aquele direito que o acionista teria, né, ou daquela ação de gozo e fruição que está sendo transformada teria, quando do encerramento da sociedade. Para poder tentar ser assim bem conciso, estou tentando falar um pouco mais rápido, explicando, mas assim, só para a gente entender. Ação de gozo e fruição, então, primeiro, ela não nasce de gozo e fruição. Uma ação ordinária ou uma ação preferencial. Segundo, há uma deliberação dos acionistas para transformar essa ação numa ação de gozo e fruição. Terceiro, em aprovando, os acionistas o fazem por meio da amortização. O que é amortização? Amortizar é pagar àquele acionista, ou pagar as ações de gozo e fruição, todo o direito que tivesse, como se a companhia estivesse encerrando naquele momento. Então, é necessário fazer um balanço especial, ver qual que é o patrimônio líquido, e esse patrimônio líquido, na proporção das ações, será pago para aquele acionista, né? Lembrando que tem que ter uma prévia autorização dos demais acionistas que têm direito a voto, né? E aí, diante dessa situação, lembra-se que o acionista continua, as ações de gozo e fruição, o titular de ação de gozo e fruição, continua sendo acionista, continua participando da sociedade, ele continua aí votando, se for o caso, participando das deliberações sociais, continua recebendo os lucros, e no futuro, quando a companhia fosse encerrar efetivamente,
ele tem direito à diferença que eventualmente for verificada lá no encerramento daquela companhia. Né? Ele ainda tem direito de receber aquilo que for. Né? Muito bem. A questão 21 pergunta se a lei traz algum mecanismo para a proteção de quem tem ação preferencial e que mecanismo é esse. Né? Nós temos que o mecanismo do direito a voto, se ela tiver vantagens econômicas, o acionista tem que receber essas vantagens econômicas. Se ele não receber essas vantagens econômicas em 3 anos, em 3 exercícios, né, essa ação, enquanto não for paga essas vantagens econômicas, o acionista passa a ter direito a voto, né? Enquanto perdurar essa situação de débito, aí o acionista tem direito a voto. Então, o mecanismo de proteção seria justamente a situação de ter direito ao voto, enquanto não for pagas vantagens econômicas. Então, o artigo 111 nos diz, se o acionista preferencial ficar 3 exercícios, 3 anos, ou período menor estipulado no estatuto sem receber as vantagens econômicas, ele passa a ter direito a voto enquanto perdurar aquela situação, enquanto não for quitado com ele as vantagens econômicas. E aí, nós chegamos na questão 22, e aí na questão 22, nós vamos encerrar por hoje. Só vou perguntar a questão, só vou responder a questão 22 e fica aí para que nós possamos corrigir esse exercício posteriormente a partir da questão 22. Nós vamos voltar e vamos corrigi-lo sim, tá? A questão 22 fala: qual é o número máximo de ações preferenciais sem direito a voto que uma companhia pode emitir? Por que existe esse limite? O número máximo de ações preferenciais com direito a voto que podem ser emitidas, 50%. Né? A companhia não pode emitir mais do que 50% de ações com direito de ações preferenciais sem direito a voto. Então, ela não pode emitir mais do que 50% de ações preferenciais. E o motivo é muito simples. É necessário que nós tenhamos ações ordinárias, porque as ações ordinárias têm direito a voto e essas ações ordinárias têm que existir na companhia. Ok? Então, o limite máximo, 50%. Muito bem, senhores. Vamos encerrar aqui pela questão 22, né? Já tem bastante tempo, depois a gente volta e vamos fazer mais esse nosso estudo dirigido. Nós estamos na questão 22, nós temos um trabalho grande ainda, nós vamos trabalhar mais e vamos corrigir com calma. Não respondi muito rápido as questões, fiz questão de fazer uma revisão mesmo, por isso que nós estamos ainda na questão 22, né? Mas eu acho que esse era o intuito. Então, para próximas aulas, a gente vai trabalhando, eu vou comunicando para vocês o que nós vamos realizar nas próximas aulas. Combinado? Mais uma vez, peço desculpa aí por ter tido um interrompimento, por ter uma interrupção aí da nossa transmissão, mas eu vou verificar o que aconteceu também, tomara que não aconteça nos nossos próximos encontros. Muito obrigado, né, mais uma vez, e as dúvidas que estiverem, que existirem, estou à disposição para poder estar aí trabalhando com os senhores e respondendo as dúvidas na medida que elas forem surgindo. Muito obrigado e boa noite.